Sob o olhar frio de um milionário obcecado por perfeição, um pequeno potro recém-nascido treme no canto do estábulo. Pata torta, inútil para competições, murmura o veterinário antes de sair. O homem rico observa o animal com desprezo, sua decisão já tomada. Horas depois, na área mais isolada da fazenda, o rugido faminto de um leão africano ecoa pela noite. O magnata arrasta o potro assustado até a jaula do predador, um sorriso cruel nos lábios enquanto abre a porta. O leão se prepara para atacar, mas então algo chama a atenção da fera, algo que mudará tudo. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. O sol da tarde derramava sua luz dourada através das janelas altas do estábulo luxuoso, iluminando o contraste entre o chão impecavelmente limpo e o pequeno potro recém-nascido que tremia em um dos cantos. Augusto Montenegro, o magnata do agronegócio conhecido em toda a região por sua obsessão por perfeição, observava o animal com um olhar que misturava incredulidade e desprezo. Suas mãos, calejadas mais por hobby do que por trabalho real, apertavam com força o corrimão de madeira nobre que cercava o cercado. O filhote, de pelagem castanho-dourada reluzente, parecia ter saído de um quadro, exceto por um detalhe que fazia o estômago de Augusto revirar. Sua pata dianteira direita apresentava uma torção suave, mas perceptível, para dentro. A descoberta desta imperfeição era como uma bofetada em seu orgulho, uma mancha em seu registro imaculado de criação de cavalos árabes. Doutor Ricardo, o senhor tem certeza absoluta do diagnóstico? A voz de Augusto soava controlada, mas quem o conhecia bem podia detectar a tensão subjacente, como uma cobra prestes a dar o bote. O veterinário, um homem de meia idade com décadas de experiência, organizava seus instrumentos com movimentos deliberadamente lentos, como se buscasse as palavras certas. Sr. Montenegro, é uma anomalia congênita na articulação. Algo que acontece ocasionalmente, mesmo nas linhagens mais puras. Não afetará a saúde geral do animal, mas comprometerá seu desempenho em competições. Ele nunca poderá participar dos circuitos de elite que o senhor costuma frequentar. O silêncio que se seguiu foi denso como névoa em manhã de inverno. Augusto caminhou até o potro, seus passos ecoando nas paredes do estábulo. O animal, sentindo sua presença, tentou se levantar, cambaleando ligeiramente devido à pata defeituosa. Seus grandes olhos escuros miraram o homem com aquela inocência característica dos recém-nascidos, inconsciente do julgamento que estava sendo feito. O veterinário franziu a testa confuso. Transportado? Mas para onde? Ele ainda precisa de algumas semanas junto à mãe, e com essa condição... Isso será tudo, doutor. Pode se retirar. Augusto já havia tirado o celular do bolso, seus dedos digitando rapidamente uma mensagem. O veterinário hesitou, seu olhar alternando entre o homem e o potro. Anos de experiência haviam lhe ensinado a reconhecer sinais de perigo. E algo no comportamento de Augusto acendia todos os alertas em sua mente. Mas sua posição não lhe permitia questionar as decisões do proprietário. Com um último olhar pesaroso para o filhote, ele recolheu sua maleta e se dirigiu à saída. Antes de cruzar a porta, porém, parou e, reunindo coragem, falou por cima do ombro. Sr. Montenegro, sei que não é da minha conta, mas aquele potro, ele tem potencial. Às vezes, as maiores surpresas vêm dos lugares mais inesperados. Minutos depois, um jovem tratador entrou apressadamente no estábulo. João, recém-contratado e ainda ansioso para provar seu valor, parou diante de Augusto com uma mistura de respeito e temor. O rosto do jovem empalideceu. Todos na fazenda conheciam o famigerado zoológico particular do patrão.
uma área isolada onde mantinha animais exóticos obtidos através de meios questionáveis. E todos sabiam também do leão africano que rugia de fome por lá. Não, senhor. Desculpe, senhor. João baixou a cabeça, sentindo o peso de sua impotência. Com mãos trêmulas, começou a preparar o pequeno potro para o transporte, tentando ignorar o nó que se formava em sua garganta. Sebastião podava os arbustos com a paciência de quem aprendeu que a natureza tem seu próprio tempo. Suas mãos enrugadas, marcadas por 65 anos de trabalho com a terra, moviam-se com uma sabedoria que ia além da técnica. O sol começava a se pôr no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa, quando seus ouvidos captaram sons incomuns vindos da direção do estábulo principal. O velho jardineiro normalmente não se intrometia nos assuntos da casa grande. Após 3 décadas trabalhando na propriedade, havia aprendido que sua sobrevivência dependia de manter os olhos baixos e a boca fechada. Mas algo no ar daquela tarde, talvez o vento morno que soprava diferente ou o inquieto relinchar dos cavalos, o fez erguer o olhar de seus arbustos. Viu quando João, o jovem tratador, saiu do estábulo guiando um potro recém-nascido. O animal mal se equilibrava nas pernas e uma de suas patas dianteiras apresentava uma peculiaridade no andar que fez o coração do velho apertar. Sebastião conhecia cavalos desde menino. Seu pai havia sido tropeiro e, antes dele, seu avô. Sabia reconhecer quando um animal precisava de ajuda. "Para onde você está levando essa criatura, menino?" Sebastião murmurou para si mesmo, seguindo discretamente o trajeto de João. Quando percebeu que se dirigiam ao setor restrito da fazenda, seu estômago gelou. Todo funcionário conhecia os rumores sobre aquela área. Os rugidos do leão africano, mantido em cativeiro, eram um lembrete constante do que acontecia ali. Sebastião já havia testemunhado, em suas rondas noturnas pelo jardim, caminhões chegando tarde da noite, trazendo gaiolas cobertas com animais exóticos que nunca deveriam estar ali. O velho largou suas ferramentas e, movendo-se silenciosamente entre as sombras crescentes do crepúsculo, aproximou-se do local. Seu coração batia forte no peito, não de medo, mas de uma antiga indignação que crescia como erva daninha em terra fértil. Escondido atrás de uma moita de hibiscos que ele mesmo plantara anos atrás, Sebastião observou quando Augusto Montenegro chegou ao local. O patrão emanava aquela aura de superioridade que sempre carregava consigo como um perfume caro demais. João permanecia alguns passos atrás, segurando as rédeas do potro com mãos visivelmente trêmulas. João hesitou, seu rosto jovem contorcido em um conflito visível. "Senhor, por favor." Em seu bolso, Sebastião sentiu o peso do embrulho com carne que havia separado para seu jantar. Era um luxo que raramente se permitia, comprado com as economias do mês. Seus dedos apertaram o pacote enquanto sua mente trabalhava rapidamente. O som metálico da jaula se abrindo foi seguido pelo choro assustado do potro. Sebastião viu quando Augusto, com um sorriso cruel nos lábios, empurrou o animal para dentro. O leão, faminto após dias de jejum forçado, moveu-se nas sombras de sua prisão, seus olhos dourados fixos no pequeno intruso. Foi neste momento que Sebastião agiu. Com a precisão de quem passou a vida calculando distâncias entre plantas, arremessou o pacote de carne para o canto mais distante da jaula. O som do embrulho caindo atraiu imediatamente a atenção do leão, que se virou por instinto em direção ao alimento. Sem perder um segundo, o velho jardineiro correu para a jaula. Suas juntas protestaram com o esforço súbito, mas seus movimentos carregavam a urgência de quem sabe que algumas chances aparecem apenas uma vez na vida. Com agilidade surpreendente para sua idade, alcançou o potro e o puxou para fora, segundos antes que o leão, percebendo o engano, voltasse sua atenção para eles.
Sebastião abraçou o potro tremendo contra seu peito, sentindo o coração do animal batendo tão rápido quanto o seu próprio. Ergueu os olhos para encarar seu patrão e, pela primeira vez em 30 anos, não baixou o olhar. O crepúsculo deu lugar à noite, enquanto Augusto Montenegro cuspia palavras de fúria. Seus gritos ecoavam pelo setor restrito da fazenda, assustando os animais em suas jaulas. Você está demitido. 30 anos de trabalho jogados no lixo por causa de um cavalo defeituoso. Amanhã quero você e suas tralhas fora da minha propriedade. Sebastião permaneceu firme, suas mãos calejadas, acariciando suavemente a crina do potro para acalmá-lo. O pequeno animal tremia menos agora, como se entendesse que estava seguro nos braços do velho jardineiro. João, o jovem tratador, observava a cena com uma mistura de admiração e terror, seu corpo paralisado entre o desejo de ajudar e o medo de perder seu emprego. O senhor me permite levar ele comigo? A voz de Sebastião soou serena, contrastando com a tempestade de emoções ao seu redor. Já que não tem valor nenhum para o senhor... O velho jardineiro assentiu silenciosamente e começou a se afastar, carregando o potro com cuidado. A cada passo que dava, sentia o peso de sua decisão, mas também uma leveza que não experimentava há anos. Em sua mente, ecoavam as palavras de seu pai sobre como a verdadeira riqueza não se media em dinheiro, mas em paz de espírito. Na pequena casa dos fundos da propriedade, onde vivera nas últimas 3 décadas, Sebastião improvisou um abrigo para o potro no quartinho que usava como depósito de ferramentas. Forrou o chão com palha limpa que costumava usar no jardim e providenciou um pouco de água fresca. Suas economias eram escassas, mas tinha algum feno guardado que poderia servir de alimento por alguns dias. Enquanto organizava o espaço, sua mente trabalhava em possibilidades. Conhecia muita gente na região, pessoas simples como ele, que talvez pudessem ajudar. Tinha também seu pequeno quintal, onde cultivava uma horta que poderia ser expandida. A vida seria difícil, mas não impossível. Seu Sebastião, vim trazer isso para o senhor. Ela estendeu uma trouxa com pães e um pouco de leite. É tudo que consegui juntar sem que percebessem. E tem mais. Sua voz baixou para um sussurro. O pessoal da fazenda está revoltado com o que aconteceu. Ninguém aprovou a atitude do patrão. Problemas? Ela bufou indignada. Problema é ficar calado vendo as maldades que acontecem por aqui. O senhor fez o que muitos de nós gostaríamos de ter tido coragem de fazer. Ao longo daquele primeiro dia, outros funcionários encontraram maneiras discretas de demonstrar apoio. O rapaz do almoxarifado esqueceu algumas ferramentas úteis perto da casa de Sebastião. A auxiliar do veterinário deixou cair, acidentalmente, um pacote com medicamentos básicos para equinos. Até mesmo João, o jovem tratador, apareceu rapidamente durante sua pausa para ajudar a improvisar um pequeno cercado no quintal. Mas nem tudo eram gestos de solidariedade. Augusto Montenegro, ao descobrir sobre essas pequenas ajudas, convocou uma reunião com todos os funcionários. Seu discurso foi claro. Qualquer um flagrado ajudando o velho traidor seria imediatamente demitido. Aquele jardineiro escolheu desafiar minha autoridade, declarou com frieza. Agora vai aprender que nesta propriedade eu sou a lei. E quanto àquele potro defeituoso, é só questão de tempo até o velho perceber que não tem condições de mantê-lo. No final daquela primeira semana, Sebastião já havia estabelecido uma rotina com seu novo companheiro. Acordava antes do sol para cuidar do animal, usando conhecimentos ancestrais passados por seu pai. Notou que, apesar da dificuldade para andar, o potro demonstrava uma vivacidade surpreendente e uma inteligência notável.
Vamos chamar você de Esperança, decidiu Sebastião, observando o pequeno animal tentar se equilibrar melhor. Porque é isso que você trouxe para minha vida velha, uma nova esperança. O sol ainda não havia nascido quando o Dr. Ricardo estacionou seu carro velho a uma distância segura da casa de Sebastião. O veterinário carregava sua maleta médica e o peso da culpa por não ter feito mais para impedir a crueldade de Augusto Montenegro. Durante dias, o sono o havia abandonado, perturbado pela imagem do pequeno potro sendo levado para aquela jaula. Encontrou Sebastião já acordado, preparando uma mistura de ervas que aprendera com seu pai para fortalecer animais debilitados. O velho jardineiro não demonstrou surpresa com a visita precoce, como se já esperasse que a consciência do veterinário eventualmente o traria até ali. Sebastião assentiu e o conduziu até o pequeno cercado improvisado, onde Esperança descansava. O animal ergueu a cabeça ao vê-los, seus olhos inteligentes estudando os visitantes com curiosidade. Dr. Ricardo notou imediatamente que o potro parecia mais forte do que na última vez que o vira, apenas uma semana atrás. Durante o exame minucioso, o veterinário foi ficando cada vez mais intrigado. "Isso é fascinante", murmurou, palpando cuidadosamente a pata defeituosa. "A condição não é exatamente como eu havia diagnosticado inicialmente. Veja como ele adapta o peso e esta tensão muscular aqui. Algo que deveria ter percebido antes." Dr. Ricardo se endireitou, um brilho de esperança em seus olhos. "A torção não é uma malformação permanente da articulação como pensei. Parece mais um desenvolvimento irregular dos tendões e músculos. Com o tratamento adequado, exercícios específicos, fisioterapia, talvez algumas sessões de acupuntura, existe uma boa chance de correção. Mais que isso, com dedicação e tempo, ele pode desenvolver um andar completamente normal." O veterinário fez uma pausa pensativo. Na verdade, observando melhor agora, há algo especial neste potro. Sua estrutura óssea, a conformação muscular, mesmo com a dificuldade na pata, ele demonstra uma força extraordinária. Enquanto conversavam, Esperança se aproximou de Sebastião, esfregando o focinho carinhosamente em seu ombro. O velho sorriu, acariciando a crina sedosa do animal. "Ele é especial mesmo, doutor. Tem uma vontade de viver que nunca vi igual." "Vou ajudar vocês", decidiu Dr. Ricardo, começando a tirar alguns equipamentos de sua maleta. "Não posso fazer visitas muito frequentes para não levantar suspeitas, mas posso orientar exercícios e tratamentos que você mesmo pode aplicar. E vou deixar alguns medicamentos básicos, caso precise." Durante a hora seguinte, o veterinário ensinou Sebastião técnicas específicas de massagem e alongamento, além de exercícios simples que poderiam fortalecer os músculos do potro. Explicou sobre a importância de uma alimentação adequada e deixou vitaminas essenciais para o desenvolvimento do animal. "Tem mais uma coisa", disse Dr. Ricardo hesitante. "Montenegro contratou um novo veterinário para a fazenda. Alguém mais alinhado com seus métodos, digamos assim. Não confio nele para cuidar adequadamente dos animais." "Ainda não. Se eu sair, quem vai monitorar o bem-estar dos outros animais? Mas preciso ter cuidado. Montenegro está mais paranoico que nunca, vigiando cada movimento dos funcionários." O veterinário guardou seus instrumentos, seu rosto tenso. Ele está convencido de que existe uma conspiração contra ele na fazenda. Dr. Ricardo não pôde evitar um riso baixo. "Bem, se existe, ele mesmo criou com suas ações. Nunca vi os funcionários tão unidos contra alguém." Quando o carro do Dr. Ricardo desapareceu na estrada de terra, Sebastião voltou sua atenção para a Esperança. O potro o observava com aqueles olhos profundos que pareciam enxergar sua alma. "Viu só? Não estamos sozinhos nessa jornada, pequeno."
O velho jardineiro não poderia imaginar como aquela visita secreta do veterinário seria apenas o começo. Nos dias que se seguiriam, uma rede silenciosa de apoio começaria a se formar ao seu redor, provando que mesmo nas situações mais difíceis, a bondade encontra maneiras de florescer, como as flores teimosas que brotam entre as pedras. A notícia da chegada do novo jardineiro na fazenda Montenegro se espalhou rapidamente entre os funcionários. Geraldo Silva, um homem de meia idade com expressão severa e ombros largos, chegou numa segunda-feira carregando recomendações impressionantes e uma atitude subserviente que agradou imediatamente a Augusto Montenegro. "Este sim sabe seu lugar", comentou o patrão com seu capataz, observando o novo funcionário podar os arbustos com eficiência mecânica. Nada de sentimentalismos tolos com animais ou questionamentos inconvenientes. O que Augusto não percebia, entretanto, eram os pequenos atos de rebeldia que começavam a florescer em sua propriedade. As rosas vermelhas que tanto prezava amanheciam com as pétalas misteriosamente caídas. Os canteiros perfeitamente alinhados apresentavam sutis irregularidades que pareciam formar padrões. Padrões que os funcionários mais antigos reconheciam como símbolos tradicionais de proteção. Na área dos estábulos, os cavalos de competição apareciam com suas crinas trançadas durante a noite, um costume antigo da região que, segundo a tradição, afastava maus espíritos e protegia os animais de crueldades. Ninguém assumia a autoria desses atos, mas todos sabiam seu significado. Dona Maria, a cozinheira, tornou-se o centro discreto desta resistência silenciosa. Sua cozinha, sempre movimentada, transformou-se num ponto de encontro onde informações eram trocadas em sussurros entre xícaras de café. Foi ali que João, o jovem tratador, primeiro compartilhou sua descoberta alarmante. "O patrão mandou construir mais jaulas no setor restrito", murmurou ele, olhando nervosamente por sobre o ombro. "Ouvi dizer que está negociando a compra de mais animais exóticos. Dessa vez, são tigres brancos." "Precisamos fazer alguma coisa", disse Rosa, a auxiliar de limpeza, sua voz tremendo de indignação. "Não podemos deixar isso continuar acontecendo." A sugestão foi recebida com um silêncio tenso. Todos sabiam que, se fossem pegos, perderiam não apenas seus empregos, mas também qualquer chance de trabalhar na região. Augusto Montenegro era um homem poderoso, com conexões em toda parte. Mas a semente da resistência já estava plantada. Nos dias que se seguiram, pequenos registros começaram a ser feitos, celulares discretamente apontados para caminhões suspeitos que chegavam durante a noite. Anotações cuidadosas sobre datas e horários, fotos rápidas das condições dos animais. Enquanto isso, na pequena casa nos fundos da propriedade, Sebastião continuava seu trabalho dedicado com esperança. O potro respondia surpreendentemente bem aos exercícios recomendados pelo Dr. Ricardo. Sua pata, embora ainda irregular, mostrava sinais visíveis de fortalecimento. Uma tarde, enquanto realizava os exercícios diários com o animal, Sebastião recebeu uma visita inesperada. Dona Maria apareceu ofegante, carregando não apenas sua costumeira trouxa com alimentos, mas também um envelope pardo. O velho jardineiro pegou o envelope com mãos trêmulas, sentindo o peso da confiança que depositavam nele. "Tem certeza que querem se arriscar assim, Dona Maria?" Naquela noite, após guardar cuidadosamente o envelope num esconderijo seguro, Sebastião sentou-se ao lado de Esperança no pequeno cercado. O potro repousou a cabeça em seu ombro, como fazia sempre que sentia seu guardião preocupado. O que Sebastião ainda não sabia era que aquele envelope, guardado com tanto cuidado, seria apenas o começo.
A resistência silenciosa que crescia na fazenda Montenegro estava prestes a encontrar uma aliada inesperada. Alguém que transformaria aqueles pequenos atos de rebeldia em uma força capaz de abalar os alicerces do império construído por Augusto. A tarde caía preguiçosamente quando um táxi levantou poeira na estrada que levava à casa de Sebastião. Do veículo, desceu uma mulher de cerca de 40 anos, carregando uma maleta de couro gasto e uma expressão determinada no rosto. Helena ajeitou os óculos de armação discreta e observou a pequena casa onde crescera, sentindo o peso das memórias e da distância dos últimos 15 anos. O barulho do táxi partindo alertou Sebastião, que saiu para ver quem era a visita inesperada. Ao reconhecer a filha, seus olhos se encheram de lágrimas. "Helena, minha filha!" Sebastião apertou a filha em seus braços, sentindo o perfume suave de seus cabelos, tão parecido com o da falecida mãe. "Não queria preocupar você, minha menina. Sei como seu trabalho na capital é importante." Antes que Sebastião pudesse responder, um relincho suave atraiu a atenção de Helena. Seus olhos se arregalaram ao ver o pequeno potro no cercado improvisado. "Então é verdade. Este é o filhote que o senhor salvou?" Helena se aproximou cautelosamente, anos de experiência com casos de maus tratos a animais, tendo-lhe ensinado a ser gentil em suas aproximações. Para sua surpresa, o potro estendeu o pescoço em sua direção, farejando curiosamente sua mão estendida. O Dr. Ricardo disse a mesma coisa. Sebastião interrompeu, animado. "Ele tem nos ajudado escondido, sabe? Ensinou exercícios, deixou medicamentos." Helena suspirou, reconhecendo a preocupação do pai. "Tudo bem, mas precisamos conversar sobre sua situação legal. O que Montenegro fez foi errado em vários níveis. Demissão sem justa causa, assédio moral, tentativa de sacrifício irregular de animal." As duas mulheres se abraçaram calorosamente. Dona Maria havia sido como uma segunda mãe para Helena após o falecimento de sua mãe biológica. "Trouxe mais alguns documentos", sussurrou a cozinheira, tirando um envelope da bolsa. "E tem mais. O patrão está planejando uma grande festa no fim de semana. Vai trazer compradores interessados nos animais exóticos." Helena pegou o envelope, seu rosto assumindo a expressão profissional que seus clientes na capital conheciam bem. "Dona Maria, a senhora e os outros funcionários precisam tomar muito cuidado. Continuem documentando tudo, mas não se arrisquem desnecessariamente." Sebastião assentiu relutantemente e foi buscar o envelope que guardava. Enquanto ele se afastava, Helena observou Esperança, que a olhava com aqueles olhos expressivos que pareciam entender muito mais do que um animal comum. O sol se punha no horizonte, pintando o céu de tons alaranjados, enquanto pai e filha se reuniam para examinar as evidências coletadas pelos funcionários da fazenda. O que começara como um ato isolado de compaixão estava prestes a se transformar em algo muito maior, uma batalha legal que sacudiria as estruturas do poder local e provaria que, às vezes, a verdadeira justiça começa com um simples gesto de amor. O Dr. Ricardo estacionou seu carro à sombra de uma grande mangueira, longe dos olhos vigilantes da Casa Grande. Era sua terceira visita secreta aquela semana, e algo o inquietava desde seu último exame detalhado em Esperança. Encontrou Helena e Sebastião no pequeno cercado, observando o potro executar os exercícios de fortalecimento com uma dedicação impressionante. "Trouxe os resultados dos exames que fizemos na semana passada", anunciou o veterinário, retirando uma pasta de sua maleta. Seu rosto demonstrava uma mistura de excitação e incredulidade. "E vocês não vão acreditar no que descobri." Muito mais que isso, o veterinário espalhou alguns papéis sobre a mesa improvisada no quintal. "Vejam esses marcadores genéticos aqui. No início, achei que fosse um erro do laboratório. Então refiz os testes 3 vezes.
mas os resultados foram sempre os mesmos. Significa, Dr. Ricardo respirou fundo, que Esperança possui uma característica genética raríssima, uma mutação natural que confere uma resistência extraordinária a várias doenças equinas comuns. É algo que geneticistas e criadores procuram há anos. Exatamente. O veterinário se voltou para observar Esperança, que continuava seus exercícios com determinação. A ironia é que essa característica genética às vezes vem acompanhada de pequenas anomalias físicas no desenvolvimento inicial, como a condição na pata, que, como já estamos vendo, é perfeitamente tratável. Um relincho suave atraiu a atenção dos três. Esperança havia parado seus exercícios e os observava com aquela inteligência peculiar que sempre surpreendia a todos. Sebastião se aproximou do animal, acariciando sua crina com carinho. Helena, no entanto, já estava em modo advogada, sua mente calculando as implicações daquela descoberta. Dr. Ricardo, o senhor manteve esses resultados em sigilo? Claro, só vocês e o laboratório sabem, e eles são extremamente discretos. Ele hesitou por um momento. Mas tem mais uma coisa. Montenegro está organizando um grande evento no fim de semana. Vai trazer compradores internacionais interessados em seus cavalos de raça. E ouvi rumores de que ele está particularmente ansioso para mostrar um novo potro que adquiriu recentemente. Impossível! O veterinário balançou a cabeça. Esta mutação é extremamente rara. A chance de ele ter encontrado outro animal assim é praticamente nula. Mas ele está espalhando rumores sobre uma descoberta revolucionária em seu programa de criação. Dona Helena, seu Sebastião, ele descobriu, Montenegro descobriu sobre os exames. O rapaz mal conseguia recuperar o fôlego. Ouvi ele gritando no escritório com o novo veterinário, exigindo saber como não tinha sido informado antes sobre a possibilidade dessa característica genética. Parece que alguém do laboratório deixou escapar algo, João explicou. E agora ele está louco de raiva, disse que vai recuperar o potro a qualquer custo, já mandou chamar seus advogados. Ele não vai levar Esperança, Helena declarou com firmeza, seu rosto assumindo a expressão determinada que seus colegas de tribunal conheciam bem. Na verdade, essa descoberta pode ser exatamente o que precisávamos para virar o jogo. Montenegro tentou matar um animal de valor inestimável por pura crueldade e preconceito, Helena explicou, seus olhos brilhando. E temos testemunhas do ato. Isso muda tudo. Não é mais apenas uma questão de maus tratos. É destruição deliberada de patrimônio genético valioso. E isso, pai, é algo que até os amigos poderosos dele vão ter dificuldade em ignorar. A notícia da descoberta sobre Esperança se espalhou pela fazenda Montenegro como fogo em palha seca. Na manhã seguinte, enquanto a propriedade fervilhava com os preparativos para o grande evento do fim de semana, 3 carros pretos de vidros escuros estacionaram diante da pequena casa de Sebastião. Do primeiro veículo, desceu Augusto Montenegro em pessoa, acompanhado por 2 homens de terno que carregavam pastas de couro, seus advogados. Do segundo e terceiro carros, saíram 4 homens corpulentos com expressões intimidadoras, seguranças particulares que o magnata costumava usar para resolver problemas delicados. Helena, que observava pela janela, rapidamente pegou seu celular. Fiquem preparados, murmurou para alguém do outro lado da linha antes de sair para enfrentar os visitantes indesejados. O magnata ignorou sua presença, seus olhos varrendo o quintal à procura do potro. Esperança havia sido movido para um abrigo improvisado nos fundos da propriedade, protegido por uma lona que o escondia de olhares curiosos. Seu cavalo! Helena ergueu uma sobrancelha. O animal que o senhor tentou alimentar a um leão faminto? Aquele que o senhor declarou publicamente não ter valor algum?
Interessante como as coisas mudam quando descobrimos certas características especiais. Helena pegou o papel com calma estudada, seus olhos percorrendo rapidamente o texto. 15 anos de prática em direito animal lhe permitiam reconhecer as brechas legais, mesmo numa leitura rápida. Montenegro deu um passo ameaçador em sua direção. Escute aqui, mocinha, você não sabe com quem está lidando. Aquele potro vale uma fortuna e ele é meu por direito. Neste momento, Sebastião saiu de casa, postando-se ao lado da filha. Seus olhos, normalmente gentis, carregavam uma determinação férrea. O senhor tentou matar ele, patrão. Na minha terra, isso cancela qualquer direito que pudesse ter sobre o animal. 2 viaturas da Polícia Ambiental estacionaram junto aos carros pretos. Dos veículos, desceram 4 agentes uniformizados, liderados por uma mulher de meia idade, com expressão severa. Helena sorriu, dessa vez genuinamente. Delegada Correia, que bom que pôde vir tão rapidamente. Estava justamente explicando ao Sr. Montenegro sobre as implicações legais de tentar sacrificar irregularmente um animal com características genéticas protegidas por lei. A delegada assentiu, tirando um documento do bolso. Senhor Montenegro, temos aqui um mandado para inspecionar suas instalações, especialmente a área conhecida como setor restrito. Recebemos denúncias sobre a manutenção irregular de animais exóticos e práticas de sacrifício não autorizadas. Isso é um absurdo, Montenegro explodiu. Vocês não têm ideia do poder que tenho nesta região. Uma ligação minha e... A delegada fez um gesto e seus agentes se posicionaram estrategicamente. Senhores, ela se dirigiu aos seguranças. Sugiro que retornem a seus veículos. Esta é agora uma operação oficial e qualquer interferência será considerada obstrução de justiça. A Fazenda Montenegro fervilhava com a atividade dos agentes ambientais. A delegada Correia, com seus 30 anos de experiência em crimes contra animais, comandava pessoalmente a inspeção do famigerado setor restrito. As descobertas ultrapassavam suas piores expectativas. Condições sanitárias precárias, alimentação irregular, espaço inadequado. Ela listava em seu gravador, enquanto sua equipe fotografava e documentava cada irregularidade. O rugido do leão africano ecoava pelo local, como se a fera também quisesse testemunhar contra seu carcereiro. Na casa de Sebastião, Helena recebia uma visita inesperada. O Dr. Ricardo chegou apressado, carregando uma pasta cheia de documentos. Trouxe todos os registros que mantive ao longo dos anos, explicou, depositando a pasta sobre a mesa. Cada animal exótico que chegou, cada acidente suspeito, cada ordem questionável que recebi. Sebastião servia café para todos, suas mãos calejadas tremendo levemente com a agitação do dia. Do lado de fora, Esperança pastava tranquilamente, alheio ao turbilhão que sua existência havia desencadeado. O veterinário suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Já devia ter feito isso há muito tempo. Fiquei calado por medo de perder meu emprego, de não conseguir trabalhar na região. Mas depois que vi aquele homem tentando matar um animal tão especial por pura vaidade, percebi que não podia mais me omitir. Um burburinho vindo da estrada interrompeu a conversa. Pela janela, viram uma pequena multidão se formando nos limites da propriedade. Funcionários antigos e atuais da fazenda, moradores da região, todos atraídos pela notícia da inspeção. A delegada Correia retornou à casa de Sebastião, seu rosto grave, refletindo a seriedade das descobertas. Encontramos mais do que irregularidades com animais, informou, sentando-se pesadamente numa cadeira. Há evidências de tráfico de espécies ameaçadas, documentação falsificada, condições de trabalho análogas à escravidão. O som de mais carros se aproximando atraiu a atenção de todos. Dessa vez, eram veículos da imprensa local.
A notícia da operação na Fazenda Montenegro havia vazado e os repórteres farejavam uma grande história. Como que para confirmar suas palavras, um carro esporte vermelho entrou cantando pneus na propriedade. Augusto Montenegro saltou do veículo, seu rosto contorcido de fúria ao ver os jornalistas. 2 de seus advogados o seguiam, tentando inutilmente acalmá-lo. A delegada Correia se interpôs calmamente entre ele e os repórteres. Senhor Montenegro, sugiro que se acalme. O senhor está sob investigação por múltiplas violações. Qualquer tentativa de obstrução só vai piorar sua situação. Neste momento, Esperança relinchou alto, como se respondesse à explosão do homem. O som atraiu a atenção das câmeras, que se voltaram para o pequeno cercado onde o potro se encontrava. Na verdade, Helena interveio, sua voz cortando o ar como uma lâmina. Temos aqui documentos assinados por testemunhas, incluindo seu antigo veterinário, detalhando sua tentativa de sacrificar ilegalmente um animal com características genéticas protegidas por lei. O senhor sabia do potencial valor dele e mesmo assim... Não? Helena sorriu serenamente. Então por que, depois de declarar publicamente que o animal não tinha valor algum, o senhor apareceu aqui hoje com uma ordem judicial tentando recuperá-lo? O que mudou, senhor Montenegro? Na manhã seguinte, a Fazenda Montenegro parecia um campo de batalha silencioso. As manchetes dos jornais locais estampavam fotos do magnata enfurecido, do setor restrito com suas jaulas irregulares, e de Esperança, o potro que se tornara símbolo de uma luta maior que ele mesmo. Augusto Montenegro estava trancado em seu escritório desde a noite anterior, ignorando as dezenas de ligações que não paravam de chegar. Seus principais parceiros comerciais, preocupados com a repercussão do escândalo, começavam a cancelar contratos. O evento do fim de semana, que deveria apresentar suas aquisições mais valiosas para compradores internacionais, estava rapidamente se transformando em um pesadelo logístico com cancelamentos em massa. O senhor precisa fazer um pronunciamento, insistia seu assessor de imprensa, um homem nervoso que não parava de suar. O silêncio só está piorando as coisas. Na casa de Sebastião, o clima era diferente. Um fluxo constante de visitantes trazia não apenas palavras de apoio, mas também ofertas concretas de ajuda. Criadores de cavalos legalizados, impressionados com a história de Esperança, ofereciam espaço em seus haras e assistência veterinária especializada. Organizações de proteção animal se prontificavam a auxiliar nos cuidados com os animais resgatados do setor restrito. É incrível como as pessoas estão se unindo, comentou Helena, observando mais um grupo de voluntários que chegava para ajudar a organizar as evidências e depoimentos. É como se todos estivessem apenas esperando uma oportunidade para se posicionar contra Montenegro. Sabe, filha, disse ele, sua voz carregada de sabedoria, às vezes um homem fica tão preocupado em parecer poderoso que esquece de ser humano. Montenegro passou tanto tempo colecionando coisas perfeitas que perdeu a capacidade de ver beleza nas imperfeições. Um carro familiar estacionou próximo à casa. Era o Dr. Ricardo, trazendo os últimos resultados dos exames de Esperança. O veterinário parecia mais leve, como se um grande peso tivesse sido tirado de seus ombros desde que decidira expor a verdade. Os indicadores estão cada vez melhores, anunciou ele, mostrando os papéis. A mutação genética não só confere resistência a doenças, mas parece estar relacionada a uma capacidade extraordinária de recuperação. A pata está respondendo ao tratamento muito mais rápido que o normal. Enquanto discutiam os resultados, um alvoroço súbito chamou a atenção de todos. Uma pequena multidão se formava nos portões principais da fazenda. No centro dela, Augusto Montenegro caminhava com passos decididos em direção à casa de Sebastião, seguido por câmeras e repórteres.
Senhor Sebastião, ele chamou, sua voz rouca e cansada. Podemos conversar? Um silêncio pesado caiu sobre o local. Todos os olhos se voltaram para Sebastião, que se levantou lentamente de sua cadeira. O velho jardineiro caminhou até onde Esperança pastava tranquilamente, aparentemente alheio à tensão do momento. Sabe, patrão, começou ele, sua voz calma carregando uma autoridade natural que Montenegro, com todo o seu dinheiro, nunca conseguira ter. Tem coisas na vida que não têm preço, não porque sejam perfeitas, mas porque são valiosas de um jeito que dinheiro nenhum pode comprar. O senhor viu defeito onde havia diferença, viu fraqueza onde havia força, e agora quer comprar com dinheiro o que só se conquista com amor. Me desculpe, mas Esperança não está à venda, não por nenhum preço. O senhor não entende. Ele tentou novamente, sua voz traindo um toque de desespero. Estamos falando de milhões. Com esse dinheiro, poderia se aposentar confortavelmente, dar uma vida melhor para sua filha. Um burburinho percorreu a multidão. Funcionários antigos e atuais da fazenda observavam a cena com uma mistura de admiração e vingança silenciosa. Durante anos, haviam testemunhado Montenegro usar seu poder econômico para dobrar vontades e quebrar resistências. Agora, pela primeira vez, seu dinheiro encontrava um obstáculo intransponível. Esperança, como se sentisse a importância do momento, aproximou-se de Sebastião. Sua pata, antes motivo de vergonha aos olhos de Montenegro, agora mostrava uma melhora significativa graças aos cuidados dedicados e aos exercícios constantes. Dr. Ricardo, que observava a cena, deu um passo à frente. Senhor Montenegro, como veterinário, posso afirmar que este potro representa algo muito maior que valor comercial. Sua mutação genética poderia revolucionar a criação de cavalos, sim, mas não através de venda ou exploração. Imagina quantas vidas poderíamos salvar estudando essa resistência natural a doenças? A delegada Correia, que acabara de chegar com mais documentos em mãos, acrescentou: além disso, o senhor não está em posição de fazer ofertas. As investigações revelaram um esquema complexo de tráfico de animais exóticos. Sua situação legal é extremamente delicada. Montenegro cambaleou levemente, como se cada palavra fosse um golpe físico. Seu império, construído sobre alicerces de arrogância e cruel ambição, começava a ruir diante de seus olhos. E o catalisador de tudo havia sido sua própria incapacidade de enxergar valor além da perfeição superficial. Helena consultou rapidamente algumas anotações em sua pasta. Para começar, a transferência legal de todos os animais exóticos para santuários apropriados, com o senhor arcando com todos os custos de transporte e adaptação. Depois, uma compensação justa para todos os funcionários que sofreram assédio moral e condições irregulares de trabalho. Ele ficará sob a guarda oficial de meu pai, Helena respondeu firmemente, com a condição de colaborar com pesquisas éticas sobre sua condição genética, sempre visando o bem-estar de outros animais. A ideia pegou Montenegro de surpresa. Aquele pedaço de terra, que sempre considerara insignificante em sua vasta propriedade, de repente parecia carregado de um significado maior. Naquele momento, como se para enfatizar as palavras do velho jardineiro, Esperança se aproximou de Montenegro. O homem que antes o havia condenado à morte por considerá-lo imperfeito, agora olhava nos olhos do animal, vendo pela primeira vez não um defeito, mas uma lição viva sobre a verdadeira natureza do valor e da dignidade. O outono chegou trazendo mudanças profundas à antiga fazenda Montenegro. Onde antes reinavam o medo e a opressão, agora floresciam esperança e renovação. O setor restrito, anteriormente cenário de crueldades, estava sendo transformado em um moderno centro de reabilitação para animais resgatados.
Augusto Montenegro, surpreendendo a todos, não apenas aceitou as condições propostas por Helena, mas foi além. Em uma decisão que chocou a região, anunciou a doação de metade de sua propriedade para a criação do Santuário Esperança, dedicado à recuperação de animais com necessidades especiais. A transformação de Montenegro, embora inicialmente vista com ceticismo, provava-se mais profunda a cada dia. O homem que antes se vangloriava de sua coleção de animais exóticos, agora passava horas observando silenciosamente o trabalho no santuário, especialmente os progressos de Esperança. O potro, por sua vez, florescia sob os cuidados dedicados de Sebastião. Sua pata, após meses de exercícios e tratamento, apresentava uma melhora extraordinária. Dr. Ricardo documentava meticulosamente cada aspecto de sua recuperação, colaborando com geneticistas renomados que estudavam sua singular mutação. É incrível, explicava o veterinário durante uma visita de pesquisadores internacionais. A mesma característica genética que o torna resistente a doenças também acelera seu processo de cura. Estamos diante de algo revolucionário para a medicina veterinária. Numa manhã particularmente significativa, Sebastião preparava Esperança para seu primeiro trote livre no novo picadeiro. O local havia sido especialmente projetado com um piso que oferecia maior estabilidade e segurança. Uma pequena multidão se reuniu para assistir, incluindo Montenegro, que permanecia discretamente afastado. "Está pronto, pequeno?" Sebastião murmurou, acariciando o pescoço do animal. Esperança respondeu com um relincho suave, seus olhos brilhando com aquela inteligência especial que sempre o caracterizou. O momento em que o potro começou a trotar foi eletrizante. Seu movimento, embora ainda apresentasse uma leve particularidade, tinha uma graça própria, uma beleza única que arrancou suspiros da audiência. Não era um trote perfeito pelos padrões convencionais, mas carregava uma dignidade e uma força que falavam diretamente ao coração. Montenegro, observando a cena, sentiu algo úmido em seu rosto. Demorou alguns segundos para perceber que eram lágrimas, as primeiras que derramava em décadas. Helena, notando sua emoção, aproximou-se silenciosamente. "Eu estava tão obcecado com a ideia de perfeição", Montenegro respondeu, sua voz rouca, "que não conseguia ver a beleza na superação, na resiliência. Desperdicei anos colecionando troféus vazios, quando a verdadeira riqueza estava na capacidade de transformar dificuldades em força." "Aquele homem", Montenegro continuou observando o velho jardineiro, "tem mais sabedoria no silêncio do que eu jamais tive em todos os meus discursos arrogantes. Ele enxergou o valor onde eu só vi defeito." A notícia do sucesso de Esperança se espalhou rapidamente pela região. Outros criadores começaram a trazer animais com dificuldades semelhantes, buscando ajuda e orientação. O Santuário Esperança rapidamente se transformou em um centro de referência não apenas em recuperação animal, mas em mudança de mentalidade. "Cada animal que chega aqui", explicava Sebastião aos visitantes, "traz sua própria história de superação. Não buscamos a perfeição, buscamos revelar a beleza única que existe em cada ser." O senhor tinha razão. Montenegro se aproximou do velho jardineiro, falando com uma humildade que antes lhe era desconhecida. "Algumas coisas realmente não têm preço. E algumas lições custam mais que dinheiro para serem aprendidas." A primavera chegou ao Santuário Esperança, trazendo consigo não apenas flores, mas também novos começos. O local, que começara com um único potro imperfeito, agora abrigava dezenas de animais em recuperação.
Cavalos com diferentes necessidades especiais, alguns resgatados de situações de maus tratos, outros abandonados por apresentarem características consideradas indesejáveis por seus antigos donos. Helena, que decidira deixar seu escritório na capital para dedicar-se integralmente ao projeto, coordenava a parte legal do santuário. Sob sua gestão, o local se transformou em uma instituição modelo, recebendo apoio de organizações internacionais de proteção animal. É incrível como tudo mudou, ela comentava com seu pai, enquanto caminhavam pelo terreno ampliado do santuário. Lembra quando achávamos que teríamos que lutar sozinhos contra Montenegro? Agora ele é um dos nossos maiores apoiadores. Sebastião sorriu, observando um grupo de veterinários que conduzia sessões de fisioterapia com os animais. O Dr. Ricardo, que agora coordenava uma equipe internacional de pesquisadores, desenvolvia protocolos revolucionários de tratamento baseados nos estudos da mutação genética de Esperança. Sabe, filha, o velho jardineiro respondeu, às vezes as pessoas são como estas plantas que cuido. Algumas precisam de uma poda drástica para voltarem a florescer. Montenegro precisou perder tudo em que acreditava para encontrar um propósito maior. No centro de treinamento adaptado, Esperança agora atuava como uma espécie de mentor para os novos residentes. Sua presença tinha um efeito calmante sobre os animais recém-chegados, como se ele pudesse comunicar através de sua própria experiência que ali encontrariam segurança e aceitação. O próprio Montenegro passava cada vez mais tempo no santuário. Suas roupas caras e postura arrogante deram lugar a uma simplicidade que surpreendia a todos que o conheceram no passado. Frequentemente, era visto ajudando nos cuidados básicos dos animais, aprendendo com os tratadores as lições de paciência e compaixão que seu dinheiro nunca pudera comprar. Engraçado, ele comentou certa tarde, enquanto auxiliava na alimentação de um cavalo resgatado. Passei a vida inteira buscando a perfeição, colecionar o que havia de mais raro e valioso. Agora encontro mais satisfação em ajudar estes animais que o mundo considera imperfeitos. A fama do Santuário Esperança ultrapassou fronteiras. Pesquisadores e especialistas em comportamento animal visitavam o local regularmente, estudando não apenas a extraordinária genética de Esperança, mas também os métodos inovadores de reabilitação desenvolvidos pela equipe. O que acontece aqui é único, explicava o Dr. Ricardo durante um simpósio internacional realizado no santuário. Não estamos apenas tratando limitações físicas, estamos mudando a forma como a sociedade vê a diferença, como valoriza a diversidade na natureza. As crinas trançadas, que antes eram um símbolo secreto de resistência entre os funcionários da fazenda, tornaram-se uma marca registrada do santuário. Cada animal recebia suas tranças especiais, decoradas com fitas coloridas que identificavam seu programa de tratamento. Dona Maria, que agora administrava um acolhedor café no local, servia suas famosas quitandas aos visitantes enquanto compartilhava a história de transformação do lugar. Cada animal aqui tem sua própria história de superação, ela dizia. Mas a maior transformação aconteceu nos corações das pessoas. Uma escola foi construída no terreno do santuário, onde crianças da região aprendiam sobre respeito aos animais e a importância de valorizar as diferenças. Frequentemente, Sebastião era convidado para contar a história de Esperança, transformando uma tentativa de crueldade em uma lição sobre coragem e compaixão. Vejam só, ele dizia aos pequenos visitantes, enquanto Esperança se aproximava gentilmente para receber carinhos. Este potro que alguns consideraram sem valor por causa de sua diferença,
acabou se tornando um tesouro inestimável. Não pela sua genética especial, mas pelo que nos ensinou sobre amor e aceitação. O sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons dourados que faziam a pelagem de Esperança brilhar como seda. O potro, agora um cavalo forte e confiante, pastava tranquilamente ao lado de seus companheiros do santuário. Sua pata, embora ainda mantivesse uma leve particularidade no movimento, carregava a força de uma história que inspirava pessoas em todo o mundo. Uma manhã especial raiou no Santuário Esperança. Era o dia da celebração de seu 2º aniversário e uma multidão se reunia para as comemorações. O local, que começara com um ato de compaixão de um velho jardineiro, agora era um centro internacional de referência em recuperação animal e pesquisa genética. Sebastião, seus cabelos agora completamente brancos, observava com satisfação os preparativos para o evento. Ao seu lado, Esperança mantinha sua postura digna, seu pelo brilhante refletindo a luz do sol nascente. O cavalo, que um dia fora considerado defeituoso, agora era símbolo de uma revolução na forma como as pessoas enxergavam as diferenças. Helena se aproximou, carregando uma pasta com os últimos relatórios do santuário. Pai, está na hora. Todos estão esperando. Augusto Montenegro, vestido com simplicidade que antes lhe seria impensável, ocupava um lugar discreto na plateia. Seus olhos, antes frios e calculistas, agora carregavam uma serenidade que só a verdadeira transformação pode trazer. Dr. Ricardo subiu ao palco para apresentar os resultados mais recentes das pesquisas baseadas na genética de Esperança. O que descobrimos aqui vai muito além da medicina veterinária, explicou. Aprendemos que aquilo que consideramos uma fraqueza pode, na verdade, ser a chave para avanços extraordinários. Os números eram impressionantes. Mais de 200 animais recuperados, 3 novas técnicas de tratamento desenvolvidas, partnerships com universidades de 5 países e um programa educacional que já havia alcançado milhares de crianças. Há 2 anos, começou ele, sua voz serena carregando o peso da experiência. Um pequeno potro nos ensinou que perfeição não é ausência de defeitos, mas presença de amor. Cada animal que chega aqui traz consigo uma lição diferente, uma história única de superação. Hoje, continuou Sebastião, não celebramos apenas o sucesso de um santuário, celebramos uma mudança de consciência. Cada pessoa aqui presente carrega um pouco dessa transformação em seu coração. A notícia foi recebida com aplausos entusiasmados. Dona Maria, enxugando lágrimas de alegria, distribuía seus pães especiais enquanto relembrava os dias tensos do início da transformação. Sabe, pequeno, murmurou o velho para seu amigo equino, às vezes o que parece ser o fim de uma história é apenas o começo de outra muito maior. Você não salvou apenas a si mesmo naquele dia. Salvou algo dentro de cada um de nós. Esperança relinchou suavemente, encostando seu focinho no ombro de Sebastião. Ao redor deles, outros animais do santuário pastavam tranquilamente, cada um com sua história única de superação, cada um contribuindo à sua maneira para um mundo onde as diferenças não são mais vistas como defeitos, mas como oportunidades de aprendizado e crescimento. E assim, sob o céu azul daquela manhã especial, o Santuário Esperança continuava sua missão de transformar vidas, tanto de animais quanto de pessoas, provando que o verdadeiro valor de um ser vivo não está em sua perfeição aparente, mas na capacidade de tocar corações e inspirar mudanças.